uma espaçonave da série Survey. Tá? Ali vocês vão encontrar aqui no texto o número da fotografia, se não me falha a memória, ali logo no início. Tá? Essa espaçonave ela não desceu no plano na Lua, ela desceu inclinada, tá? Devido ao próprio ponto do pouso. O que vocês estão vendo aqui é o horizonte lunar à noite, porque era à noite nessa região lunar. Tá? Então a espaçonave ela quase que tombou o pouso e ficou daquele jeito, não tinha como mudar de posição. E quando anoiteceu, na linha do horizonte, ela bateu essa e outras fotos em sequência, que mostra como se fosse uma cidade além do horizonte, iluminando o horizonte lunar. Tá? Então a NASA lhe cansou agora mais recentemente de liberar um monte de fotos desse tipo, né, em que ela pousou com naves não tripuladas no passado, na Lua, e que quando anoitecia eles viam muita luz além do horizonte. Agora, será que eles só pousaram à distância desses pontos ou eles pousaram de uma condição de ver diretamente essas instalações de terra? Eu tenho certeza que eles têm fotografias de outros pousos, de outras situações, que eles pousaram em condição de verem diretamente essas estruturas gigantescas. Né? Os soviéticos, com certeza, fizeram a mesma coisa também. Né? É só um exemplo desse tipo de realidade. Aqui é onde está boa parte ainda do segredo lunar em relação às imagens das naves não tripuladas que precederam, por exemplo, o projeto Apollo. É o mesmo site ainda, né, do Instituto Lunar e Planetário da NASA. E aí vocês têm várias fotografias que outros colegas começamos a achar entre as milhares liberadas. Né? Aqui vocês têm uma estrutura que tem vários lados. Reparem que a forma é totalmente geométrica. Cada lado desse tem mais de 100 metros de extensão. Né? Isso são fotos, aí vocês têm o número da foto. Né? Isso são fotos obtidas na década de 60, para vocês terem uma ideia. E só nos últimos anos começaram a ser liberadas. Essa foto aqui, eu acho uma das mais importantes. Foi provavelmente o primeiro UFO fotografado por acaso na Lua. Por que eu digo por acaso? Porque não tinha ninguém na espaçonave para ver o UFO e fotografar, resolver fotografar. Mas as fotos eram batidas em sequência, conforme o voo orbital era feito. Então, se tivesse um UFO passando abaixo, ele acabaria sendo fotografado numa situação dessas. Né? Já viram onde ele está aí ou não? É uma foto sem ampliação, tá? Ainda. Vocês têm o link oficial dessa imagem. O objeto está aqui. Ó. Tá? Aqui é parte da Lua que havia sombra em relação à luz solar. Tá? Se a gente ampliar, ele vai ficando bem visível. Também é uma foto da segunda metade da década de 60, que precedeu o projeto Apollo do projeto Lunar. Aqui já é uma imagem que eu obtive com maior resolução, não naquele site que vocês viram ali, tá? Mas no site da Universidade do Arizona, que trabalha de maneira direta envolvida na pesquisa espacial americana. Então, se vocês pegarem esse link aqui, por exemplo, dessa imagem, tá? Essa foto ela cobre, na verdade, dezenas de quilômetros de extensão da superfície lunar. É a região do solo lunar, até agora investigada da face, voltada para a Terra, investigada por mim, onde a gente tem uma maior concentração de construções alienígenas justamente na superfície lunar. Aqui é a foto sem ampliação, exatamente como vocês veem no site. Mas como vocês podem ver aqui por esses sinaizinhos aqui, o que a gente pode fazer através do próprio site? Você pode mexer a foto para cima, para baixo, para ver o que não está aparecendo quando você usa o processo de ampliação. Tá? Então, essa parte aqui é um detalhe daquela foto, onde a gente tem o quê? A gente tem uma torre gigantesca, uma estrutura aqui. Ó. Tá? E repare o padrão do solo embaixo, como é que é totalmente alterado. Tá? A gente põe todas essas fotos, ou com link, que às vezes a gente coloca, inclusive no livro, nos livros, né, da Lua de Marte, ou com o número da fotografia, basta botar o número que também vocês vão para a página oficial da NASA, a página da fotografia. Reparem aqui, essa foto também eu acho bastante interessante. É uma montanha lunar cheia de dutos ou coisas semelhantes a dutos interligados, né,
A gente tem aproximadamente o quê? A gente tem aproximadamente quase 2 quilômetros nesse eixo aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho que vocês estão vendo aqui. Isso tudo antes da gente chegar com os astronautas do projeto Apolo à Lua. Tá? Reparem agora aqui, vocês têm o númerozinho da foto, né? É como se fosse um prédio aqui, ó. A gente não tem mais definição, por quê? Porque isso é uma ampliação de uma foto que tem o tamanho dessa parede aqui, se a gente for imaginar, e a gente então pega um pedaço, amplia e a gente descobre coisas desse tipo. Na verdade, ali já é o pedaço recortado em que foi feita a descoberta. Essa eu acho a mais importante dessa série. Né? Por quê? A gente tem 2 obeliscos. Você lembra que eu falei no início da palestra de quê? De monolitos. Né? 2 obeliscos exatamente do mesmo tamanho. Uma estrutura aqui de forma piramidal. E repare o solo, todo o padrão geométrico, como é que ele está alterado. Inclusive aqui a base desse obelisco. Provar a vida extraterrestre, para mim, bastaria essa fotografia. Se a NASA se quisesse realmente, olha, hoje vamos mostrar para vocês finalmente uma evidência de vida fora da Terra e de uma série de construções lunares. Bastaria mostrar essa fotografia. Ou dá para se acreditar que isso tudo aqui, os obeliscos, todo esse solo alterado, foi obra de quê? Da natureza? Lá não existe o vento milagroso marciano que esculpe montanhas, por exemplo, transformando-as em pirâmides, ou monolitos, ou coisas desse tipo, como a NASA fala, oficialmente hoje. Na Lua não tem erosão, então a gente não sabe há quanto tempo foram construídas essas estruturas aí. Essa é uma outra foto que a gente resolveu investigar muito, e depois descobrimos o detalhe que eu estou mostrando para vocês aqui. Agora, eu vou mostrar. Repare, então, reparando esse efeito aqui. Isso aqui podia ser tudo isso aí foi foto com filme. Filme, não era foto digital naquela época. Então isso aqui, muito bem, podia ser um processo de defeito na revelação ou um defeito no próprio filme levado para o dia. Mas por coincidência, essa foto que apresenta esse efeito tem aqui, como a gente vai ver, como reflexo no capacete do astronauta, né, da missão Apolo 12, um UFO que paira na frente do astronauta. E a NASA nos permitiu ver, não ele diretamente, mas vê-lo, né, como reflexo. Repare, aqui. Né, tá? Ou seja, ele estava na frente do astronauta. Tá? E aparecem outras coisas inusitadas também na fotografia, até além da própria sombra, na verdade, do objeto. Tá? E mais uma vez o link. Né? Então aquele efeito vamos dizer assim, luminoso junto ao astronauta, aquilo pode ter sido gerado na chapa fotográfica pela radiação do próprio UFO que estava flutuando na frente dele. É a nossa visão pessoal em termos de possibilidade. Né? Não, a foto não, lá é o módulo lunar. Ali é o módulo lunar. Tá? Eles estavam um pouco afastados do módulo lunar. Tá? O outro astronauta, o segundo, estava na frente dele. Tá? Então, tanto o astronauta aparece, o outro, né, na fotografia, como o próprio UFO. Tá? Essa outra foto é bastante interessante. Existe uma quantidade enorme do que a gente passou a chamar na Lua, por falta de um nome melhor, de hangar ou de hangares. Alguns são semelhantes àqueles, por exemplo, que o Saddam Hussein construiu na época do Golfo. A única diferença é que enquanto os hangares para proteger os aviões do Iraque tinham algumas centenas de metros no máximo de extensão, os lunares têm quilômetros de extensão. E às vezes a forma até é bem parecida. Né? Nessa imagem a gente tem 2 desses. Aqui, ó. Aqui é a foto sem ampliação. Tá? Vai ali na parte superior. E aí aparece também nessa imagem aqui, ó, aparece uma estrutura retangular, gigantesca. Tá?
vocês têm o link oficial. Tá? E aí os UFOs começaram a ser documentados tanto pelos americanos quanto pelos soviéticos já na órbita terrestre, porque aí a gente só passou a tentar chegar com naves tripuladas na órbita terrestre. Tá? Vocês têm um UFO gigantesco fotografado várias vezes, na verdade, durante uma das missões do Laboratório Espacial Skylab, durante a missão número 3. Né? Esse objeto era gigantesco. Ele pôde ser visto a olho nu aqui da Terra. Tá? Devido ao tamanho gigantesco dele. Ela ficou em órbita, em operação, dentro dessa missão durante 60 dias, aproximadamente, 2 meses. E durante esses 2 meses, ela obteve 1,8 milhões de fotografias. 1,8 milhões de fotografias. Mais fotografias da Lua do que todas as outras espaçonaves americanas anteriores somadas. Em 2 meses apenas. E ela tinha uma câmera especial que permitia medir o nível de emissão de energia calórica de cada ponto da superfície lunar. E através desse tipo de detecção, eles puderam saber quais daquelas construções estavam emitindo calor. Ou seja, estavam gerando energia. E descobriram ainda pontos da superfície lunar, onde na superfície não tinha nada visível, mas também tinha uma emissão calórica normal, indicando provavelmente algum tipo de instalação subterrânea. Tá? Aqui vocês têm, por exemplo, agora, dessas quase 2 milhões de fotografias, essa, como era uma missão do Pentágono, até hoje ela não está sujeita à liberação da totalidade das fotografias. É uma missão ligada à segurança nacional americana. Uma missão totalmente militar. Então, eles resolveram liberar 10% dessas quase 2 milhões de fotos. Dentro desses 10%, ou seja, 180 mil fotografias, eles não precisavam ter incluído nenhuma fotografia reveladora. Não precisavam. Eles não precisavam nem ter liberado fotografia nenhuma, na verdade, nesse caso. Já que não era uma missão pública da NASA, vamos colocar dessa maneira. Tá? Mas eles resolveram incluir dentro desse processo de nos mostrarem que eles escondem a verdade, que nós não podemos ver a verdade na totalidade, mas que a gente já pode acessar parte da verdade através das fotografias, eles resolveram incluir algumas poucas dezenas de fotos que mostram coisas realmente surpreendentes, que servem para aquilo que eu vou colocar para vocês agora, em poucas palavras. Tá? Aqui vocês têm o que nessa fotografia? Tá? Vocês têm aqui a cratera Aristarcos, que tem um pouco mais de 40 quilômetros de diâmetro. Assim, ela é vista através de uma câmera ótica, como de qualquer espaçonave americano, ou que pode ser vista até através de telescópios amadores aqui do nosso planeta mesmo, como eu cansei de observar. Essa cratera é a região lunar campeã em fenômenos luminosos inusitados, sem explicação. Para vocês terem uma ideia, aquele catálogo que eu mostrei, aquela capa amarela, lembram dele no início? Se vocês entrarem nele, vocês vão descobrir o seguinte, que até o ano 68, só no interior dessa cratera, a NASA tinha compilados 405 fenômenos inexplicados. Só dentro dessa cratera. Alguns podem até ter, como eu falei, algum tipo de explicação natural, mas não a maioria. Tá? Quando a Clementine passou numa das órbitas à noite sobre essa região lunar, em vez com a tal câmera especial infravermelho, em vez de aparecer a cratera, como vocês vão ver essa cratera aparecendo, que é uma cratera que não tem nada aparentemente, apareceu isso. Ela envolvida, ela coberta como se fosse uma cúpula luminosa formada de energia calórica. Ou seja, a cratera toda sumiu e apareceu esse fenômeno luminoso, que na verdade, produzido pelo calor, foi detectado. Não foi só essa fotografia, foram várias fotos que foram batidas documentando esse tipo de realidade. Vocês reparem, o ângulo da fotografia é outro. Aqui é a outra cratera, aquela cratera comum que eu falei. Agora, toda a superfície lunar, eu quero dizer, qualquer região lunar, apresenta, nas fotos da Clementine,
os tais hangares que eu fiz menção para vocês. Reparando aqui? Reparem a sombra geométrica que os dois aqui apresentam. Só que a Clementine, ela quando liberou, né, teve as suas fotos liberadas desse tipo, entre as 180 mil, ele sempre, o Pentágono, liberava com baixa definição, ao contrário das fotos da NASA. Então, não adianta, se a gente amplia isso mais, o máximo que a gente consegue é isso aqui. A gente perde definição. Naquelas fotos todas da NASA, a NASA liberava e libera sempre, ainda hoje, com o máximo de definição que a foto original tinha. Né? Toda a lua está repleta dessas estruturas. Né? Agora, quando eles liberavam, isso aí que é o absurdo, mas é um absurdo para nos mostrar o quanto eles manipulam, e querem que a gente saiba que eles manipulam a verdade. Quando o Pentágono liberou entre as 180 mil fotografias de alta definição da Clementine de várias regiões e das regiões onde estariam os tais hangares, que a gente chama de hangares, ou pode chamar por outros nomes, o que acontece? Em vez de aparecer uma estrutura com aquele tipo de detalhe maior, há um encobrimento na foto oficial liberada pelo Pentágono da estrutura. Reparando aqui? Aqui já é uma foto de alta definição, ao contrário dessa. Certo? Sabem qual é a área que está encoberta ali, em termos de tamanho? Da cidade americana de Los Angeles dentro, para vocês terem uma ideia. Isso está na face oculta da Lua. Porque se estivesse na face voltada para a Terra, a gente veria com um binóculo. Mas está do outro lado da Lua. Agora, para que eles precisavam mostrar uma foto desse jeito? Porque eles tinham que cobrir alguma coisa. Não tinham nenhuma obrigação nem de mostrarem essa fotografia. Por quê? Porque eles querem que a gente tenha certeza, hoje, que a gente, parte da verdade a gente já vê, mas parte eles não estão mostrando para nós. Não tem outra explicação. Tá? Agora, como é que a gente teria uma prova definitiva, em vez de termos, apesar das fotos, apesar dessa foto, aqui a gente vê o objeto distante, sem ampliação. Porque não adianta ampliar muito, porque não vamos ver mais do que isso. Tá? Aqui acontece a alta definição, mas a gente não pode ver. Agora, como é que a gente pode saber que por trás desse, entre aspas, defeito, existe realmente como se fosse uma cidade? Né? Não, é outra foto. Tá? Aquele objeto, os dois objetos da foto anterior são bem menores do que essa área encoberta. Aqueles dois objetos estão na face voltada para a Terra. Esse aqui está na face para ver só indo até lá através das espaçonaves. Tá? Agora, aqui, a única maneira da gente ter certeza que por trás desses borrões digitais existem estruturas que foram encobertas é fazer o que a própria gestão por trás da Clementine fez. Vou mostrar para vocês. Outra imagem da Clementine, das torres. As torres não aparecem, os defeitos têm a forma das torres. Tá? Também na face oculta. Porque alguma dessas torres tem 1.500 metros de altura. Imagine um prédio com 1.500 metros de altura. Você vê, é uma coisa... Reparem que aqui que ó, é nesse sentido, parte do bloqueio e depois sobe. Né? Às vezes você percebe que tem atrás, existe a coisa mesmo. Né? Mas eles não precisavam liberar isso entre 180 mil. Né? Agora, a mais interessante é essa. Porque nessa, eles deixaram aparecer todo um lado aqui de uma forma que provavelmente, de uma estrutura que provavelmente tem a forma de triângulo. Né? Na minha visão, repare. Eles bloquearam parte da estrutura e deixaram parte visível. Como prova de que por trás tem coisa sendo encoberta mesmo. Né? Agora, sobre isso, o Pentágono não fala nada. Ele só, na verdade, foi liberação da Marinha, do site da Marinha. Essa imagem. Mas o Pentágono, como porta-voz, nunca falou nada a respeito disso. Não se pronuncia. Aí a gente só foi voltar à Lua através da NASA. A gente já abandonou com o projeto Apollo em 72 e só fomos voltar em 2009. É uma coisa curiosa, né? A Lua aqui na
nas nossas vizinhanças, a gente... E agora volta com uma nave também com alta tecnologia fotográfica, mas só na órbita, né? E uma missão que foi feita com o objetivo de se conjunto, por exemplo, uma segunda missão dentro da mesma, de se descobrir se existia água, como a Clementine tinha evidenciado, nas regiões dos polos lunares, onde o Sol não chega, ou seja, no fundo das crateras do Polo Sul e do Polo Norte, que havia, segundo a missão Clementine, desde a missão Clementine, água congelada. Aqui é uma região impressionante do Polo Sul da Lua. A interseção dessas duas linhas marca exatamente o Polo Sul lunar. Essa cratera tem 19 quilômetros de diâmetro. Olha o que existe à volta dela ali de construções. São coisas gigantescas pela comparação que a gente pode fazer do tamanho da cratera, que tem 19 quilômetros. A NASA, no passado, para a gente achar uma foto dessa, agora a gente está falando de fotos da NASA novamente, a gente tinha que ver 300, 500 fotografias para achar uma. Essa imagem faz parte de aproximadamente 60 que a gente encontra facilmente através da primeira página do site da missão Lunar Reconnaissance Orbiter, que é uma missão mais recente, no ano de 2009, como eu fiz menção. Ou seja, cada vez eles facilitam mais que a gente acesse e descubra a existência dessas coisas. Né? Aqui a gente vai ter uma ampliação, reparem. O próprio bordo da cratera não é o bordo aqui embaixo natural. Reparem que é uma construção no próprio bordo da cratera. Né? E isso está disponível para qualquer pessoa ver nessa foto aqui, porque essa foto aqui ela não aparece em nenhum catálogo de imagens da NASA. Ela só aparece dentro dessa situação, dessa fotografia, como uma foto propagandística da própria missão. Tá? Só que se a gente for ampliando, a gente vai descobrir o maior objeto até agora fotografado no Polo Sul que a gente viu em imagens da NASA. Parece forma de um estádio, segundo alguns, coisa parecida. Ele tem 22 quilômetros no eixo maior. E aparece numa fotografia embaixo do braço do cientista da NASA na foto propagandística. Né? Na Lua mesmo, no Polo Sul. A região é a região do Polo Sul da Lua. Né? A questão é, essa foto aí foi esquecida ali embaixo, quando bateram a foto dos dois, ou ela foi deixada ali de propósito para alguém descobrir também no futuro? Né? Eu acho que ela foi deixada ali de propósito pelo seguinte, porque quando a gente fez uma análise do foco da fotografia, tá, a gente descobriu que quem pegou a câmera fotográfica digital e fotografou o ambiente, que vocês viram, incluindo o braço, incluindo a fotografia, a área mais focada na fotografia é exatamente a fotografia embaixo do braço do astronauta. Ou seja, quando eles bateram a foto, o foco, a região de foco, a nível da regulagem que foi feita, melhor dessa fotografia é a fotografia ali, entre aspas, esquecida embaixo do braço. Né? E como eu falei, essa foto só aparece ali. Aquela imagem igual àquela a gente não tem nenhum dos capítulos, até agora liberados pelas duas missões que envolvem a fotografia. Tá? É uma ampliação, mas aqui a gente já perde mais uma vez o link oficial. Tá? Todas as ampliações que vocês viram das fotos até agora, nessa palestra da Lua, não foram ampliações feitas por mim depois de pegar a foto do site original e ampliar cada uma delas. Do site da NASA que estou fazendo menção. Aqui são algumas das fotos dessas coisas sem ampliação. Reparem que nessa aqui, reparem que vários se cruzam em ângulo reto, um passando por cima do outro, ou por baixo do outro. Dá para ver uma foto dessa, que é uma ampliação avantajada que a própria NASA está fornecendo. Né? Essa imagem é como se fosse uma no site. Tá? Na verdade, formada por vários quadros. Tá? Dá para acreditar que isso aqui possa ter alguma coisa a ver com algum fenômeno natural na sua geração? Se vocês estão passando de avião sobre alguma região aqui da Terra, olham para baixo e veem uma coisa dessa, vocês vão achar que isso aí é obra da natureza? Não dá, né? Tá? Agora,
Estão vendo as setinhas? As setinhas não fui eu que coloquei, não. As setinhas fazem parte da foto original da NASA. Tá? Tem coisas que a NASA colocou setinhas aqui que eu mesmo não sei, não entendi o porquê que ela está chamando a atenção. Ela sabe por algum motivo, ela que tinha acesso a todo o material, a todas as fotos, ela sabe. Mas lançou isso como para a nossa reflexão. Aqui, na minha visão, esse ponto aqui, o que ela está ressaltando é simplesmente o que está óbvio, né? Que é um passando por cima do outro. Esse aqui tem 7, não é dos mais, apesar de parecer bem visível aqui, ele não é dos mais largos, ele tem aproximadamente 600 metros de largura. Imagine uma construção dessa com 600 metros de largura. Né? Todos estão ali com o número, com o link oficial do site do Fotojogo. Né? Reparem aqui, outro. Aquilo que eu falo, alguns deles, a gente tem nas fotografias a região da superfície da Lua Europa, em que ele vai para baixo do oceano congelado. Tá? Reparem aqui novamente, ó. Reparem a perfeição dessas coisas. Como isso, evidentemente, a NASA divulgou, as pessoas começaram a fazer referência. Cientistas, como alguns russos, falaram que isso aí não é, evidentemente, nada natural. Né? E aí a NASA deu a explicação dela, que nesses casos, como eu costumo dizer, ela quer que a gente tenha certeza que ela mente. Agora vamos para Marte, que é a parte penúltima dessa parte da manhã. Né? Isso é Marte hoje. Né? A primeira noção de que Marte nem sempre foi como vocês viram na fotografia anterior, foi obtida através das milhares de fotos dessa espaçonave, a Mariner 9, que bateu, acho que é 7.329 fotografias. Dessas, hoje todas estão liberadas. Na época, 71 e 72, da missão, a gente teve acesso a menos de 100 fotografias. Tá? Foi a primeira espaçonave que revelou a existência de antigos leitos secos de rios marcianos, que mostravam já indicações que Marte, no passado, tinha tido uma atmosfera mais rica, né? Mais densa, com temperatura elevada, que permitiria até a presença de água líquida em alta escala no planeta. Foi a primeira espaçonave que revelou também os sinais das primeiras pirâmides gigantescas, por exemplo, na região conhecida como Elisa, lá em Marte. Essa aqui tem 1 km de altura. Essa foto aqui a gente não está com link, nem com número, porque, na verdade, essa foto eu não tenho nem o link e nem o número. Tá? Que eu ainda não localizei. Essa foto foi tirada diretamente do livro, por mim, do Carl Sagan, Cosmos. Carl Sagan podia acobertar tudo sobre o fenômeno UFO, como ele fazia no passado, dentro da política de acobertamento americano. Mas ele fazia a questão de, quando falava de Marte, trazer elementos suficientes para a gente pensar, no mínimo, da possibilidade de Marte ter tido vida no passado, né? E de ter ainda vida no presente de alguma maneira. Quem leu o livro Cosmos sabe disso. Então ele foi um dos responsáveis principais pela divulgação dessa fotografia das primeiras pirâmides marcianas. Tá? Agora, hoje em dia, né, felizmente para ele, evidentemente ele não está vivo, porque tudo aquilo que ele concebeu como possível em relação a Marte no passado, hoje a NASA oficialmente reconhece como verdadeiro. Por que ela é importante? Se a gente tem o leito de um antigo rio, e reparem aqui, que seriam esses leitos secundários. Um deles é cruzado em ângulo reto. Isso aqui é exatamente o mesmo padrão que a gente teria para uma região que no passado sofreu um processo de irrigação artificial. Aí, quando houve a transformação das condições ambientais, quando a vegetação sumiu, quando a vida desapareceu, ficaram os leitos, né, artificiais também, que foram produzidos dentro desse processo de irrigação a partir do próprio leito principal, que seria natural. Né? O Carl Sagan publicou essa foto no livro Cosmos, curiosamente, mas não fez a menor menção ao que eu mostrei para vocês aqui na parte superior dessa região que é conhecida como Vale Cassei. Tem uma série, qualquer foto dessas de Marte, se vocês começarem a procurar, vão achar coisas fora do padrão natural. Aqui é a primeira fotografia realmente que chamou a atenção e gerou a discussão sobre vida em Marte avançada no passado, que foi a foto da face.
Agora vocês estão vendo a foto original com máxima definição no site do MSSS. Reparem como é que a coisa funciona. Como é que vocês iriam adivinhar que um site cuja sigla é MSSS, vocês vão ver o que significa logo em seguida, contém 220 mil fotos das mais importantes obtidas pela espaçonave Mars Global Survey de Marte, em relação à vida em Marte do passado. Tá? Vocês podem botar NASA lá, por exemplo, no Google, não vão acessar esse site. Não é um site secreto, é só o que eu quero dizer, que essas coisas são colocadas de uma maneira que quem procura e começar a pesquisar vai acabar achando. E são aquelas pessoas mais preparadas para viver com essa verdade. Agora, aquele que não tem a menor noção da realidade, não vai esbarrar nunca num site desse por acaso. Não vai. Pode esbarrar em qualquer coisa, mas nesse site não vai. Lá vocês têm 220 mil fotografias de uma única espaçonave americana que colocou fim a qualquer tipo de possibilidade de discussão, inclusive sobre vida vegetal na atualidade ainda em Marte. Eu não vou dizer ainda, né? Vou tirar a palavra ainda, por quê? Porque uma das reflexões que eu desenvolvi no passado, que eu coloquei também no livro sobre Marte, é que parte dessa vida vegetal, ou toda essa vida vegetal que pode estar hoje existindo em Marte, na atualidade, pode não ser remanescente do passado, né, que existiu. Pode ser simplesmente um processo de implantação na atualidade, por quem está em Marte lá trabalhando na atualidade. Que são as mesmas civilizações que estão na Lua com bases, que estão por trás dos UFOs aqui da Terra, em grande parte, daí por diante. Tá? Aqui é a foto, a foto ampliada, né? No tal site que tem 220 mil fotografias, onde vocês encontram essas fotos, né? Que a NASA continua falando que são fotos, na verdade, de um processo ilusório. Isso aí não seria um rosto esculpido de jeito nenhum. O eixo maior é 1.580 metros, a altura é 400 metros. Segundo a NASA, isso é uma montanha vulgar em que o Sol, numa determinada posição, dá a impressão da gente estar vendo um rosto. Só que existem fotos com diferentes posições solares e o rosto sempre aparece de uma maneira ou outra, né? Mais erosado ou não, dependendo do nível da foto ser mais recente, ou ter maior definição para as espaçonaves da atualidade. Né? Agora, deixar a face de lado um pouquinho para falar da presença de uma nave gigantesca na órbita marciana, fotografada pelos soviéticos no ano de 1989, né? Pela espaçonave Phobos 2. A Phobos não tinha o objetivo de fotografar a superfície marciana. Tá? O objetivo dela era pousar na Lua Phobos, um antigo asteroide provavelmente capturado pela energia, pela gravidade do planeta. Mas ela bateu com a sua câmera infravermelha algumas fotos antes de se dirigir para o encontro com Phobos, com a Lua marciana, com uma das duas pequenas luas marcianas, da superfície. E quando ela começou a fotografar a superfície marciana com a câmera infravermelha, ela acabou descobrindo o quê? Não a NASA, mas os soviéticos. Né? Repare esse padrão aqui. Isso aqui parece com o padrão de uma cidade da Terra vista do espaço. E ainda com o agravante que, na verdade, foi usada a câmera infravermelha. Ou seja, toda essa região aí emite calor na superfície marciana. Ou seja, não é uma ruína da antiga civilização que existiu no passado. Isso é sinal da atividade marciana na atualidade na superfície do planeta. No Brasil, essas coisas, infelizmente, não aparecem na grande mídia, mas na Europa isso foi amplamente divulgado, da astronauta russa mostrando a foto do UFO gigantesco, né, nos jornais. Essa é a última foto, segundo ela, que ela levou para o Congresso. Vocês veem Marte, a Lua Phobos, e o tal UFO, já visível totalmente, que tem 12 quilômetros, tinha 12 quilômetros de extensão. Né? Na época, era o objeto, a nível ufológico, maior já fotografado. Tá? E esse que gerou assombro na superfície do planeta. Né? Agora, o que aconteceu? Né? Em 89, depois disso, vocês lembram? Lembram que os americanos começaram a fazer as pazes no espaço com o fim do projeto Apollo, foram para a União Soviética e fizeram até voo conjunto no espaço. Agora, o que aconteceu em 89? Lembram?
o fim da União Soviética, o fim do comunismo, aconteceu isso aqui. Logo depois da detecção dessa nave gigantesca lá em Marte, aconteceu essa conferência de imprensa entre a comitiva de Bush pai com Gorbachev e, segundo a astronauta russa Marina Popovic, um dos assuntos debatidos por eles nessa reunião foi a evidência que eles estavam tendo, não só através daquela fotografia, mas de naves gigantescas extraplanetárias operando dentro do nosso sistema solar, inclusive nas regiões terrestres. Ou seja, o fim definitivo da Guerra Fria, de todo o litígio entre e o próprio fim da União Soviética como Estado, aconteceu, entre outros motivos, mas tendo grande inspiração, pela certeza que os dois mandatários maiores do planeta tiveram, que não tinha a menor razão de eles continuarem a fazer e pensar como pensavam, ou agirem principalmente. Porque a humanidade poderia continuar na ignorância sobre a realidade que a envolvia, mas eles não podiam. Uma pirâmide de 3 lados, com 1 quilômetro de altura, na região conhecida como Condor Chasma, né? Quando eu vi essa foto, daqui para cá, eu achei que isso aqui era uma armação. Sinceramente, essa mancha, entre aspas, que levou o nome de Nefertiti, não foi por acaso. A gente tem mais ou menos quase 3 quilômetros no eixo maior ali, de cima a baixo da fotografia. Até que eu, por felicidade, trabalhando em cima das 220 mil fotos do MSSS, não vi as 220 mil, é claro, eu achei a foto original. Então consegui o link da foto original. Está ali embaixo. Tá? Marte está cheia de construções, de estruturas ou de representações na sua superfície que ligam, parecem ligar o planeta no passado, o último ciclo civilizatório marciano, com o Egito antigo. Quando eu comecei a investigar o fenômeno UFO ligado a Marte, eu achava, como a maioria dos colegas do exterior, que Marte teve uma civilização avançada num passado bem remoto. Hoje, a minha convicção, como eu coloquei também a nível de possibilidade no final do livro, de Marte, qual é? Que da mesma maneira que nós aqui na Terra, Marte teve vários ciclos civilizatórios. Não existiu apenas uma antiga civilização, existiram várias em épocas diferentes. Tá? E algumas dessas, a última dessas, melhor dizendo, não tem mais, na minha visão, do que alguns poucos milhares de anos. Eu falo isso por causa algumas das fotos obtidas pelos rovers que estão lá explorando Marte. Hoje, atualmente, é só um, né? Mas até pouco tempo a gente tinha outros 2, tá? Que fotografaram algumas dessas estruturas muito de perto e mostram um padrão de erosão que é muito pequeno, que não dá para você acreditar que aquela estrutura lá foi feita, foi construída, ou a escultura foi esculpida na rocha há mais do que poucos milhares de anos. Esse é o único UFO até agora reconhecido oficialmente pela NASA em termos mundiais, em termos universais, pela Agência Espacial. Quando eu estava finalizando o livro, eu descobri finalmente que eles assumiram que isso aqui é a trajetória de um UFO sobrevoando a região onde estava o rover Spirit. Por que é reconhecido pela NASA? Porque é o único link de um UFO, ou melhor, de um único link da NASA, em que ela colocou a própria palavra UFO no link, reparem bem. O que seriam 2 crânios de animais semelhantes àqueles que viveram na Terra na época dos dinossauros. Reparem bem a comparação dos exemplares, do exemplar marciano, que é o da esquerda, e aqui do segundo com força de vida aqui da própria Terra. As coisas estão aqui. Ó. A gente vai ampliar isso aqui. Reparem. Mais sinais de forma de vida. Olha aqui, reparem. De répteis. Tá? Isso tudo está sendo fotografado pelos rovers, foi fotografado pelos rovers da NASA, como o atual Curiosity continua a fazer. Agora um esqueleto preservado de uma espécie de um lagarto, lá em Marte. E a NASA continua falando que não encontrou um sinal de vida fora da Terra. Essa é a versão oficial. Mas essas fotos estão aí para serem vistas. Outra coisa, esses rovers estão sendo acompanhados de perto. Eles eram agora não, porque os 2 pararam de funcionar já foram abandonados, né? Pelo pessoal lá marciano que fazia a manutenção.
porque eles foram concebidos para durar em 90 dias, porque os painéis solares iriam ficar cobertos pela poeira. Não haveria mais energia para fazer nada. Todos os dois duraram mais de 10 anos. Quando os painéis ficavam sujos, segundo a NASA, à noite acontecia o que ela chamava de efeito de limpeza. Vinha um roda-moinho, um pequeno tornado, isso funcionava como aspirador e limpava tudo, acreditem se quiser. Essa é a versão oficial que vocês encontram no site. Tá? E essa mãozinha especial, esse flanelinho, como um amigo meu uma vez falou, né, acompanhava de perto essas missões, vamos imaginar, talvez a cada dia. Né? E é responsável pela modificação de coisas à volta. Repare nessa fotografia aqui. A gente tem esse objeto aqui, que estava no dia 1833 da missão, em vez dos 90 que iria durar a missão, né? Nessa posição. Poucos dias depois, ou seja, 3 dias depois, ele sumiu. E aí, 10 dias depois, ele aparece mais à esquerda. É a foto do tal ETzinho, que tem 3 metros de altura, na cratera Vitória. Né? Ampliação. Repare a parte da cabeça. Esculpida à moda dos egípcios. Inclusive com a barba falsa. Só que em vez de um rosto humano, é a forma de um dos tipos de seres responsáveis pelo processo de abdução na atualidade. Em Marte, agora a gente descobriu o quê? O monolito branco. Não? A NASA fala que isso aí é uma pedra qualquer. Bom, esse é o rover atual. Aqui são vários links para mostrar esse UFO fotografado mais recentemente lá. Esse a NASA não botou a palavra UFO. Tá? Ou seja, é um pontinho preto aqui, ó, que aparece aqui. Antes da gente usar um link de máxima pixel. Tá? Saturno é o local hoje do sistema solar onde mais a NASA fotografa naves gigantescas. Essas naves estão trafegando, só que elas são encontradas aonde? Elas são encontradas aonde as nossas espaçonaves ficam girando. Por exemplo, em Júpiter, a volta de Saturno e daí por diante. Né? Só para vocês terem uma ideia, essa espaçonave, a Cassini, ela ficou anos e anos se movimentando em meio a esse intrincado conjunto de órbitas das luas principais de Saturno, sem se chocar. Um verdadeiro milagre. Né? Tá? Essa linha aqui amarela é da maior lua do sistema solar chamada Titã, que é visível com pequenos telescópios aqui da Terra mesmo. Onde, segundo a NASA, pode haver formas de vida também no oceano de água. Tá? Reparem essa imagem. Isso aqui, até hoje, não tem explicação. Eu não vou dizer que a explicação é alienígena, mas é uma coisa impressionante. Reparem aqui. Isso não existia em Saturno até alguns anos atrás. Em 2012 apareceu essa forma geométrica. Repare. E lembrando que Saturno é só gás, é um planeta gasoso. Agora, como o gás se mantém no polo norte do planeta, mantendo essa forma? Né? Né? Eu não sei o que é isso. Agora, o que eu sei é que é algo a ser realmente investigado. Tá? Ali aqui vocês têm uma imagem de 2012 e uma outra de 2016. Né? E agora aqui uma das espaçonaves maiores até agora fotografadas. Essa aí aparentemente tinha acabado de passar por parte dos anéis de Saturno. Tá? Tamanho: quase 40 quilômetros no seu eixo maior. Quase 40 quilômetros no seu eixo maior. Aqui a foto, uma outra foto, tem a data da foto, tá? Que ela foi batida, ampliação.